Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma videoaula aí da nossa revista Betel, aonde nesse primeiro trimestre estamos estudando aí o livro histórico de Esther, que está sendo muito edificante para nossas vidas. Bom, e a lição é a lição de número 10, e você já sabe muito bem quem é o comentarista, que é o bispo Abner Ferreira, pastor-presidente das Assembleias de Deus, estado do Rio de Janeiro. E a lição de número 10 tem por tema a vitória do povo de Deus. E o texto áureo está no capítulo 7, versículo 3 do livro de Esther, e a verdade aplicada diz: a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Os objetivos da lição, você sabe, são sempre três. E o texto de referência, que é para ser feito na leitura em classe, está no livro de Esther, capítulo 7, versículo 4, 5, 6 e o versículo de número 10. Bom, gente, vocês sabem muito bem que a gente vem aqui só para dar um subsídio, uma base, uma ajuda para você que está aí preparando a sua aula. Então, você sabe muito bem que aqui, pelo menos nessa plataforma aqui onde a gente se reúne, eu tento ler a revista, mas também não uso muito a revista, né? Porque a gente está aqui para te dar um apoio, para te dar uma ajuda a você, professor, e principalmente você, aluno que gosta de estudar as escrituras sagradas. Eu tenho uma aluna presencial. E antes da gente prosseguir nessa aula, eu gostaria de pedir para você, já para deixar aquele like, você que está passando pela primeira vez, já se inscreva nesse canal, né? O sininho está bem aqui do lado, e ative as notificações. A introdução da revista diz: veremos nesta lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável à igreja de hoje. Ou seja, nessa lição de agora vamos ver que tudo depende da mão a qual a gente confia. Esther confiou, depositou totalmente sua confiança em Deus, assim como seu primo Mardoqueu. O primeiro tópico da lição diz: Deus nos garante a vitória. E eu botei aqui, logo após o primeiro ponto: o Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhe destruir. Isso faz a gente lembrar da história também que está lá em 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 8 em diante, quando a gente percebe que o rei da Síria, ele tenta por diversas vezes armar uma cilada, uma emboscada para o povo de Israel, porém ele sempre é frustrado em suas tentativas, pois o Senhor revelava tudo antes para o profeta Eliseu, que entregava a revelação para o rei de Israel. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, até mesmo as astutas ciladas do inimigo. O primeiro subtópico diz: confiar ou duvidar. Confiar ou duvidar. Sim, tem horas que temos que escolher. Esther decidiu confiar em Deus. E aí eu gostaria rapidinho aqui de trazer a memória de que a dúvida é algo também gerado pelo pecado, como a gente vê lá em Romanos capítulo 14, versículo 23. A gente também vai encontrar isto em Tiago capítulo 1, versículo de número 6, né? Pois aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, mas sem duvidar, porque aquele que duvida é como um homem de ânimo dobre, né? Ele é vacilante. E é muito interessante que essa palavra de ânimo dobre, ou homem de ânimo dobre, significa homem de duas cabeças. Ou seja, uma cabeça diz que tudo vai dar certo e já a outra diz que não. Isso coloca a dúvida, incerteza, insegurança e demonstra que este homem de fato não tem confiança em Deus. E aí a gente vê que Esther depositou totalmente sua confiança somente no Senhor. E aí, por isso que eu gosto de declarar que tudo depende da mão que se confia. Pois uma bola de basquete na minha mão custaria pelo menos R$35, mas na mão de Oscar custaria R$7.000, porque tudo depende da mão que segura. Uma bola de vôlei na minha mão custaria aí, quem sabe, R$25, mas na mão de Tandy custaria aí R$5.000, porque tudo depende da mão que segura. Uma raquete de tênis nas minhas mãos não tem uso nenhum, mas na mão de Guga o tornou o número 1 do mundo, porque tudo depende da mão que segura. Um osso de um animal morto nas minhas mãos não teria valor nenhum, na verdade nem tem, mas na mão de Sansão matou um exército de 1000 homens, porque tudo depende da mão que segura.
E um estilete nas minhas mãos é apenas um brinquedo, um estilingue, mas na mão de Davi se tornou uma poderosa arma, porque tudo depende da mão que segura. 2 pães e 5 peixes, nas minhas mãos só serviria para ser um lanche, que acabaria bem rápido, mas na mão de Cristo alimentou uma multidão, porque tudo depende da mão que segura. Pregos nas minhas mãos podem significar uma construção de uma casa, mas na mão de Cristo significou a salvação do mundo, porque tudo depende da mão que segura. Isso aí. A rainha Esther depositou totalmente sua confiança em Deus, e aí a gente percebe que na mão de Deus, aquele que estava segurando com providência desde já na vida de Esther e de Assuero. E vale lembrar que, etimologicamente falando, a palavra providência vem do latim providentia, que é a junção de 2 palavras, né? Pro e vidência, que significa ver antecipadamente. É o que a gente vê muito nessa narrativa histórica do livro de Esther. Bom, aí aqui ainda no primeiro subtópico, tá bem aqui do lado direito, através da história de Esther, percebemos que Deus entende sua dor, olha a providência, e apesar de qualquer circunstância que você esteja enfrentando, Deus não muda, porque Deus é imutável, independente daquilo que a gente está passando, porque justamente por causa da sua imutabilidade e a sua providência de saber tudo antecipadamente, isso está bem inserido aí na presciência de Deus, né? Que sabe tudo antecipadamente, e como ele já sabe tudo antecipadamente, nada vai mudar o que ele é, porque ele já sabe e ele já age de uma forma antecipada, porque ele já vê tudo antecipadamente. E por isso que Deus é imutável. Isso a gente vê aí na narrativa bíblica de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz que Deus não muda. E também vemos aí em Tiago, capítulo 1, versículo 17, se não falha a memória, que em Deus não há nenhum tipo de sombra ou variação de mudança. E eu gosto do texto que está em Isaías, capítulo 40, versículo de número 29, e fica aí para sua meditação. Escreve aí no comentário aí o que você achou de Isaías 40, versículo 28. Comenta aí agora. E como a gente serve a um Deus que sabe todas as coisas antecipadamente e que a minha dor não muda, né? Não tem como a gente fazer chantagem com Deus por causa da minha dor, porque Ele já a conhece, como diz Jeremias, capítulo 31, versículo 16, enxuga tuas lágrimas, reprime o teu gemido, porque eu, o Senhor, conheço a tua dor. E por causa disso te darei a devida recompensa. Oh, que Deus maravilhoso! Mas isso também depende da nossa obediência, da nossa trajetória para com Ele e se de fato temos confiança nele. E quem tem confiança lança tudo em suas mãos, como bem nos aconselhou o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7. Não permitindo que a ansiedade domine a nossa vida, mas a gente então lança tudo na mão daquele que já conhece todas as coisas, principalmente o caminho da nossa vitória. E por isso não devemos duvidar, mas sim confiar no agir de Deus. O segundo subtópico, chegou a hora de Deus intervir na história. O convite da rainha Esther para festejar causou muita felicidade em Ramã, como vemos no capítulo 5, versículos número 9, quando ele chega na sua casa, juntamente com sua esposa e seus amigos, e vai contar toda a sua glória. Ele fala das suas riquezas, dos seus muitos filhos, o como o rei o tornou um grão-vizir, e como a rainha Esther agora o convida para um banquete somente entre ele e o rei. Bom, se eu fosse rei, já estaria meio suspeito. Ou talvez ele estaria pensando que ele se destacaria um pouco mais acima de todo mundo. Afinal, ele era alguém que vivia sempre achando que ele era o cara, como a gente vê aí quando ele está na presença do rei, e o rei pede um conselho no que fará o homem cujo rei deseja honrar. E ele, né, vai aí de uma maneira soberba, orgulhosa, achar que era ele. Terceiro subtópico desse primeiro tópico, Esther delata Ramã,
Denunciar alguém não é tão simples, pois exige valentia e provas. No entanto, Esther tinha as duas contra Ramã. E como o segundo tópico e o terceiro subtópico eles estão ligados, a gente percebe que nesse convite para Ramã e ao banquete, logo na primeira vez que Esther fala com o rei e pede para Ramã estar presente, o rei então declara a ela dizendo: o que posso eu fazer? Pede-me tudo que queres e eu te darei até mesmo metade do meu reino. Você percebe que isso vai acontecer antes do banquete, durante o primeiro banquete e depois no segundo banquete. Ele faz essa declaração por 3 vezes. Ou seja, na primeira vez, tudo bem, na segunda vez, Esther percebeu que o rei já tinha percebido que algo estava acontecendo, e então ele faz uma promessa: você pode me pedir qualquer coisa, até metade do reino, que com certeza você vai ser atendida. E aí no capítulo 7, versículo 4, já no segundo banquete, Esther acaba declarando: o meu povo tem sido vendido para destruição, morte e aniquilação. Percebe que Esther deixa bem claro que o que Ramã estava articulando, sem que o rei soubesse, era justamente a destruição, a morte e a aniquilação do povo judeu. E aí Esther deixa bem claro que o rei recebeu propina para tal aniquilação, morte e destruição. Propina essa que aparece no capítulo 3, versículo 9, e no capítulo 4, versículos número 7. Todos os despojos das mortes dos judeus, Ramã entregaria o que o reino da Pérsia, em arrecadação de imposto, tinha durante o ano 2 vezes mais. Isso fez com que o rei aceitasse muito fácil, apesar de não saber quem era o povo que seria destruído, morto e aniquilado. E é justamente quando as máscaras começam a cair, porque o livro de Esther, na verdade, é um livro de disfarce. Todo mundo no livro está disfarçado. Assuero está disfarçado de bom rei, Ramã disfarçado em bom servo, Vasti disfarçada de beleza, mas não é, porque tem dermatite na pele. Hadasha está disfarçada de Esther, porque ela não pertence aos medos nem Persa, ela é uma judia disfarçada. Mardoqueu não é nome de judeu, por isso ele está disfarçado, porque Mardoqueu faz menção a Marduk, um deus pagão. E até Deus, no livro de Esther, está disfarçado, e por isso ele não aparece, porque o seu disfarce é o silêncio. Só que no capítulo 7, as máscaras, os disfarces começam a cair. O disfarce de bom servo de Ramã cai quando Esther o denuncia. E o disfarce de Esther também cai porque ela se revela que esse povo que está sendo destruído, morto e aniquilado é o seu povo, o povo dos judeus. E aí a gente percebe que o rei, ao descobrir que ele foi tolo em confiar em Ramã, o texto deixa bem claro que ele, ao retirar-se do banquete, ele demonstrou que ficou desgostoso e com uma atitude de tipo: vou vingar quem tentou matar minha rainha, minha esposa. E a gente percebe no texto do capítulo 7 que Ramã se joga aos pés de Esther, ele se prostra, ele se curva. Pelo simples fato também de que todo mundo já estava meio que inclinado, né? Ele aproveita ali e se joga aos pés da rainha Esther, que está inclinada, porque o banco e a mesa naquele lugar, porque a mesa naquele lugar é bem diferente da nossa mesa, né? A nossa mesa tem aí 1,5 m, 90. As nossas mesas são altas, já aquelas mesas do Oriente até o dia de hoje elas são baixas. E por isso as pessoas sentam meio que reinclinadas na hora do banquete. E justamente aproveitando que a rainha estava ali, ele se joga aos pés da rainha, e a gente percebe que justamente o que ele mais queria que Mardoqueu fizesse, como a gente vê aí no capítulo 3, versículo 2, foi o que deu o destino final para a sua vida. Porque quando ele se jogou aos pés de Esther, e se inclinando, o rei Assuero volta para a sala do banquete e encontra
ele totalmente desesperado, implorando, mas o rei não entende assim. O rei entende que ele queria atacar a rei pela denúncia que ela fez. E o seu maior desejo de humilhar Mardoqueu se voltou contra ele mesmo, fazendo com que ele se humilhasse e ele tivesse aí o decreto final da sua vida. E foi justamente nesse momento que vieram aí os servos e encapuzaram o seu rosto, que já decretando aí que ele nunca mais estaria na presença do rei, ou olharia para o rei, e estaria selada aí a sua morte. E aí um servo chamado Rabona o entrega, né, fala que ele havia preparado uma forca para Mardoqueu. E esse servo Rabona, ele aparece logo no capítulo 1, porque ele é o mesmo que entra em cena indo buscar a rainha Vasti, e ela então não vai, e foi justamente ele que deu aí a queda de Vasti e dando início para a exaltação de Esther. E agora, novamente, ele aparece aí demonstrando a queda de Ramã e vindo aí logo em sequência a exaltação de Mardoqueu. E aí o capítulo 8, versículo 1, começa chamando muito a minha atenção, porque o texto diz assim: e naquele mesmo dia, entrando em contradição com o capítulo de número 6, versículo de número 1, que quando Ramã mandou construir a forca, o texto diz: e naquela mesma noite os construtores começaram a construir a forca, né? E foi justamente... E aí o capítulo 8, versículo 1 chama muita atenção, porque o texto diz: e naquele mesmo dia Ramã foi enforcado. Entrando aí em contradição, né? Entrando aí em contraste com o capítulo 6, versículo 1, que diz que naquela mesma noite ele mandou construir a forca. Você percebe que o mal, ele sempre age na oculta, ele sempre age... Você percebe que o mal sempre vai agir no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio do... sempre em oculto, agindo sempre enquanto todos dormem. O mal sempre está ali agindo, vindo com seus planos maquiavélicos. Mas já a bondade, a justiça, ela sempre vai vir na luz. É o que diz muito, é o que a Bíblia nos ensina em João capítulo 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Em Lucas capítulo 12, versículo 3, o texto diz: porquanto tudo o que em trevas disseste ou fizeste, a luz será ouvido e revelado. Bom, o vídeo já está ficando comprido demais e a gente vai encerrando por aqui. Eu espero muito em Cristo Jesus que você tenha aí uma boa preparação para a sua aula e que nesse subsídio aqui você tenha tirado muita coisa, ou você que é um amante da palavra e está passando por aqui, quem sabe para elaborar, montar alguma coisa, eu espero que também você já tenha tirado boas coisas e tenha sido edificado através desse vídeo. Então, não se esqueça, curte, comenta e até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graça e paz!